Cara, ninguém fala o quanto é difícil produzir conteúdo, né? E quando eu falo produzir, é de fato produzir. A gente não está falando aqui sobre repetir o mesmo conteúdo, a gente não está falando aqui sobre documentar a rotina, a gente está falando sobre produzir, parar, pensar, analisar uma temática, uma linha editorial para poder fazer. E é justamente sobre isso que eu venho falar aqui com vocês hoje. Esses dias a gente estava aqui no escritório, eu até falei, eu acho que 2 vídeos atrás, uma frase me marcou muito que o Pedro me falou, que era: não mostre o seu trabalho, mostre você trabalhando. E isso de fato me pegou, que é uma coisa que a gente sempre bate muito na tecla e muitas das vezes os nossos clientes não nos escutam, que é sobre documentar ao invés de produzir. São coisas totalmente diferentes. Hoje, na internet, as pessoas elas terminam consumindo muito mais rotina do que de fato oferta, sabe? Então, o entretenimento ele vem muito antes da conversão e não é todo mundo que está pronto para essa conversa. Principalmente pequenas empresas. Pequenas empresas estão sempre com a corda no pescoço e elas não têm tempo para investir em branding, elas não têm tempo para formar comunidade e por isso ela é uma pequena empresa. Então é sempre um ciclo meio estranho, né, que a gente termina entrando. E aí o que é bizarro é que, por exemplo, se a gente for pegar um exemplo de uma marca grande, uma Coca-Cola, elas trabalham 3 atributos, sei lá, há 100 anos. Que é felicidade, refrescância e momentos especiais. Ela só trabalha isso e faz isso com repetição. E muitas vezes a gente acha que a nossa rotina é chata e por isso a gente não quer repetir. Sei lá, você faz 5 reuniões por dia, você trabalha no operacional de alguma coisa, é um criativo ou é empresário e porque você fez aquilo ontem você não quer fazer hoje, não quer mostrar hoje. Sendo que na realidade é isso que vai fazer com que as pessoas compreendam de você, a repetição, a sua mensagem sempre na cabeça dela, do que você faz, como você faz, qual é o seu olhar, qual é a sua visão de futuro. Isso é bizarro, porque nós somos humanos e a gente tende a sempre querer fazer algo novo, e principalmente se a gente é criativo, principalmente se a gente trabalha com isso. E cara, isso é escravidão digital, a gente parar para ficar produzindo. E essa é uma reflexão assim que não é muito longa, eu abri a câmera pra gente conversar com isso, é um vlog um pouco diferente, sem lifestyle talvez, é um vlog a gente trocando essa ideia, justamente porque eu acho que é necessário ser falado. Eu já atendi mais de 120 marcas aqui na Amora, nós somos uma agência de marketing e publicidade, e é sempre a mesma conversa. E às vezes é sempre o mesmo padrão que é repetido pelo mercado, que são publicações na rede social, estáticas, publicações em vídeos, gestão de anúncios para gerar mensagem no WhatsApp, e é sempre essa mesma receita. Só que na realidade essas marcas, e por mais que a gente tente várias vezes conversar sobre isso, essas marcas elas não estão pensando no cliente, elas estão pensando nela, elas querem que o lead chegue, eles atendam e vendam. Mas eles não pensam sobre como de fato chegar nesse lead, encantar esse lead, essa pessoa, no final o lead é uma pessoa, fazer com que ela faça parte da comunidade, que o produto seja só uma ativação de uma jornada de sucesso desse cliente dentro da marca. Isso não é conversado, porque na realidade é sempre o custo por conversa, o custo por conversão. E isso me preocupa um pouco, porque tem um estudo que eu vi num curso que eu fiz de marketing do futuro com o Silvio Meira, na CISA School, lá em Recife, que falava que o Brasil era um dos países que mais investia em social, né, em rede social de maneira geral, investimentos em marketing focados em social. E é o país que menos tem retorno. Isso é muito bizarro. É muito bizarro. É muito bizarro você pensar que no mercado não profissional de marketing, porque hoje qualquer pessoa que é designer, gestor de tráfego ou, sei lá, filmmaker, abre o Instagram, coloca agência X e aí agora ele é uma agência. Existem pessoas que não são tão capacitadas ou não são nem um pouco capacitadas para atender marcas. E aí começa a atender uma marca, outra, começa a fazer um portfólio e por não entender sobre o mercado, ele termina contaminando o mercado e essas marcas elas vêm viciadas, sabe? Enfim, é meio que um desabafo com relação a isso, porque é tão diferente, né? Você fala, por exemplo, se você estiver falando sobre médicos, se você está falando sobre fisioterapeuta, se você está falando sobre dentista, existe meio que uma metodologia a ser seguida para cada coisa. Tudo bem que existem escolas diferentes, né? E quando eu falo escola diferente, eu estou falando sobre maneiras diferentes de fazer e levar ao resultado. Mas quando a gente fala sobre marketing, a gente está falando simplesmente de comportamento humano. E algumas metodologias, e aí algumas que eu falo são várias metodologias de fazer com que pessoas tomem decisão de compra, ponto. No final, marketing é vender. Marketing, por definição, é gestão de mercado. E quando a gente fala sobre gestão de mercado, a gente fala sobre produto, preço, prazo, promoção, etc., que é o marketing antigo, digamos assim. Mas a gente fala sobre comunidades, plataformas e ecossistemas, que aí seria o marketing do futuro, o marketing que a gente trabalha aqui. Que é a tua marca ser uma plataforma
para habilitar conversas de comunidades diferentes, comunidade que você vai atender e desenvolver esses produtos, envolver esses produtos, transformar serviços em produtos e experiências para essas pessoas. Parece um pouco complexo, só que na realidade é o que as grandes marcas fazem. Então, essa visão, que ela é muito específica, termina não sendo a visão da maioria. A visão da maioria é fazer post para rede social. E aí é difícil produzir conteúdo, porque na realidade a gente está sempre querendo criar algo, criar alguma oferta para alguém comprar algo. A gente não está pensando em trazer essa pessoa para perto, em fazer com que ela seja de fato não só um usuário, mas um embaixador da nossa marca, e por ser esse embaixador, viver essas experiências super positivas que não necessariamente estão 100% ligados ao produto, a gente termina perdendo muito. E aí o marketing perde. E aí essas empresas perdem de faturar no médio e longo prazo. As pessoas querem vender, as marcas querem vender de uma vez. Elas não estão pensando em LTV, Lifetime Value, ou seja, elas não estão pensando em médio e longo prazo. Elas não estão pensando nos filhos assumirem a gestão da empresa com a carteira de cliente, talvez 10, 15, 20, 50 vezes o tamanho que ela pegou. Ela está pensando na venda de agora, no almoço de hoje. Então, é difícil você pensar marketing dessa maneira, porque sempre você vai ter que estar controlando o custo por aquisição de cliente. E, na realidade, o custo por aquisição de cliente, ele é só a porta de entrada para quanto esse cliente pode deixar com você no futuro. E é bizarro você pensar sobre isso, né? Você já tinha ouvido falar sobre isso? Me fala aqui nos comentários. Gente, é isso. O vídeo de hoje é pra gente conversar sobre isso. É mais um desabafo sobre o mercado de marketing. É mais um desabafo sobre pequenas e médias empresas no Brasil e a realidade que a gente vive enquanto marqueteiro. É óbvio que essa é uma realidade específica. A gente não está falando sobre todas as marcas do Brasil, nem de todos os tamanhos de empresa, nem de todos os C-levels ou gestores de pequenas empresas. Mas queria compartilhar aqui para vocês esse pensamento. E se você concorda com isso, me fale um pouquinho aqui sobre o que você acha.